Hello everyone! Good morning, good afternoon or good evening. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o PET do segundo ano, terceiro bimestre, segunda semana do ensino médio, tá bom? Então, roda a vinheta! Aqui na semana 2, pessoal, nós vamos estar falando sobre how to structure arguments, como estruturar aí argumentos, tá bom? O texto introdutório diz o seguinte: Hello there! Nessa semana você compreenderá as semelhanças e diferenças da vida na cidade e no campo, como são suas relações com a natureza e modo de viver. Study hard. Então, nessa semana, nós vamos estar vendo as diferenças que tem na cidade e o campo. Nós temos aqui a breve apresentação. Deixe sua habilidade de leitura afiada para ampliar o vocabulário e apresentar o seu ponto de vista. Então, aqui nós vamos estar tanto treinando a nossa habilidade de leitura, reading, e também de escrita, writing, tá bom? Aqui nós temos um texto escrito por Sylvia Young, ok? Why should people put up with life in the city? Sylvia Young from Hong Kong. Can you imagine exchanging the glamour of city life for a quiet life in the countryside? Many people want to move from the country to the city because they think that life in the city is more exciting and better than in rural areas, especially younger people who like new, modern things. Often people like to be fashionable and feel they can find the latest styles only in the city. Other people are interested in technological things and high-tech jobs and think they can find them only in a big city. If they want to find a job, especially a good position in a company, they feel they have to live in a city. To enjoy these jobs, they are willing to put up with many of the disadvantages of city life, such as crime, high traffic, and pollution. However, it's now possible to enjoy a higher quality of life in the countryside and still enjoy some of the advantages of living in city. Nowadays, travel is fast and information is available on the internet. So many people are able to do their work in home offices because they have an email and personal computers. They don't have to be in big cities to conduct their business. It is not important where they actually work because the result of their work can be sent everywhere with technology. So why should they put up with all the disadvantages of the city life any longer? Now they can escape hectic city life to enjoy life in the countryside and still be able to do good business and have successful careers. Ok, pessoal? É um texto grande, mas eu leio justamente com vocês para vocês poderem pegar aí a forma de pronunciar as palavras em inglês, super importante, e também para compreendermos aí o texto, tá bom? A Silvia, ela está falando que a vida na cidade ela tem seus problemas. Por exemplo, a poluição, o crime e a grande quantidade de engarrafamento. O trânsito é perigoso, né? Ela está falando sobre isso na grande cidade. E a Silvia também está falando que hoje em dia é possível nós vivermos no campo, mas tendo aquele conforto da cidade que todo mundo deseja, um Wi-Fi, tecnologia, para enviar o trabalho, para enviar aquilo que é feito home office. Essa palavra home office está sendo muito usada aí durante a pandemia, né? Porque os trabalhos nas empresas foram
parcialmente cancelados e as pessoas precisavam trabalhar em casa. Então, a Silvia está falando que hoje em dia é possível ter o conforto da cidade na segurança do campo. Tá bom, pessoal? Agora vamos para as activities. Activity letter A. Which verb can replace the phrasal verb put up with in the title of the text? Olha só, which a gente viu que é qual. Qual. E o which a gente usa quando nós temos opções. Olha aqui, no caso, nós temos 5 opções de resposta. Which é muito parecido, sim, com what. Só que quando nós falamos what, nós temos aí um mundo de opções para escolher. What? Por exemplo, a frase What is your name? What's your name, dude? Qual é o seu nome? Você tem aí uma grande possibilidade de me falar um nome que eu não imagino. Então, eu não posso usar o which, porque quando eu digo which, é que já tem ali algumas possibilidades pré-definidas para serem respondidas. E por isso que aqui usou which. Poderia ter usado what? Poderia, mas aqui a pessoa que fez o PET escolheu usar which. Which verb? Qual desses verbos aqui embaixo pode ser trocado do phrasal verb put up with? Put up with é um phrasal verb porque ele não é só uma palavra, tá vendo? São 3 palavrinhas para formar um verbo. Put up with. E put up with significa tolerar. A Silvia ela diz, por que as pessoas toleram a vida na cidade sabendo que tem tanto de desvantagem, né? Desvantagem, disadvantages em inglês. E ela está questionando a gente o porquê da tolerância, né? Por que a gente tolera isso? Put up with, então, significa tolerate, ok? Vamos aí agora para a letter B. According to Sylvia Young, what are some of the reasons why people decide to live in cities? De acordo com Sylvia, quais são algumas razões? Reasons, razões. Why é porque. Why em mineiro, né? Why people decide to live in cities? Por que as pessoas decidem viver na cidade? Quais são as razões aí das pessoas optarem pela vida na cidade? E o texto estava falando, pessoal, many people want to move, elas querem mudar from the country to the city. Nós usamos esse from e to quando a gente quer falar de um lugar para outro. Então, elas querem mudar from the country, do campo, from the country, to the city, para a cidade. Então, a gente usa from e to. Because é o porquê de resposta. A gente também tem um pouquinho dessas modificações em português, não é? Porque em português separado é porquê de pergunta. Porque juntinho é porquê de resposta. No inglês já é diferente. Why a gente usa para fazer pergunta. Why? Agora, nós usamos o because para responder, tá bom? Então, because, porque they think that life in the city is more exciting and better than in rural areas. Olha só, as pessoas pensam que a vida na cidade, life in the city, is more exciting, né? É mais animada nesse sentido, exciting. Cuidado com essa palavra, é animada, mais extrovertida. And better, e melhor, né? Então eu desafio você a falar essas 2 palavrinhas aí. Rural areas. Rural areas. Parece que é uma guerra dentro da nossa boca, né? Rural areas. As pessoas pensam isso, que a vida na cidade é mais animada, né? Melhor. Em segundo lugar aí, they like to be fashionable. Eles gostam aí de estar na moda e eles acham que isso só pode na cidade. They are interested in technological things and high-tech jobs. Eles estão interessados aí, sabe, em coisas tecnológicas, em trabalhos aí de alta tecnologia e acreditam que só alcançarão isso na cidade. Beleza? Olha só, pessoal. Letter C.
What are some of the negative aspects of living in the city, based on the text? Aqui entra o ponto principal da Silva, né? Os aspectos negativos de viver na cidade. Então, what é qual, é quais. What? Quais são aí os aspectos negativos de viver na cidade? Baseado no texto, some of the disadvantages of city life are crime, high traffic and pollution. Ela cita essas 3 características aqui. Crime, o crime da cidade, perigoso. Deus nos proteja, né, gente? High traffic, o tráfego alto de carros. And pollution, e a poluição das indústrias, dos carros, isso tudo temos na cidade. Letter D. Which argument is used by the author to convince us that it's now possible to have the advantages of both the city and rural life? Aqui nós temos quais argumentos, né? São usados aí, ou é usado pela autora, para dizer que agora é possível nós termos as vantagens dos dois. Now, agora, is possible to have the advantages, as vantagens, of both city life and rural life. The author says that travel is fast. Viajar é rápido. Travel is fast. And information is available on the internet. E as informações elas estão disponíveis na internet. Information is available on the internet. So many people, muitas pessoas, many people are able to do their work in home offices. Elas são capazes de fazer o seu trabalho em casa, né? No escritório ali em casa, in home offices. In other words, em outras palavras, they don't have to be in big cities to conduct their business. Eles não têm que estar em grandes cidades para conduzir, to conduct their business, para conduzir aí os seus negócios, tá bom? Letter E. What is the author's final conclusion about living in the city and in the countryside? Olha só, what é qual? Qual que é a conclusão aí final? What is the author's final conclusion? Qual que é a conclusão final aí do autor? The conclusion is that people can escape. As pessoas podem escapar. Hectic city life. Aquela vida na cidade agitada. To enjoy, para curtir. Enjoy. Lisa, I enjoyed that. And I enjoy nothing. To enjoy life in the countryside. And still be able to do good business and have successful careers. Então, elas ainda podem se ver livres daquela vida agitada para curtir a vida no campo e ainda assim serem capazes de fazer bons negócios, good business, and have successful careers. E terem carreiras aí de sucesso. Agora vamos aqui para o number 2. Nós temos aqui 2 imagens, 2 pictures. Olha só, primeiro nós temos um tanto de carro nessa rua aí, um engarrafamento terrível, e na letter B nós temos aí um homem, um senhor, parece, cultivando aí plantações, tá bom? Então aqui é muito fácil, pessoal, olha só. Write the correct combination of letters of pictures and numbers of caption. Olha só, nós precisamos ligar, combinar direitinho aqui as instruções com as imagens passadas. Um quilombola taking care of his plantation. Qual deles aí está tomando conta da plantação? Letter A ou letter B? E qual deles aqui mostra traffic jam? Traffic jam é engarrafamento. Traffic jam. E a resposta vai ficar assim, então. Letter B em relação ao número 1 e letter A em relação ao número 2. Ok? Letter B. What characteristics
of the city and of rural life do they represent? Quais características aqui essas imagens estão representando, pessoal? Né? O intenso tráfego ali na cidade do Japão e aquela vida ali difícil, né? O esforço necessário para os plantadores no campo. Então, como nós possamos falar isso em inglês? Olha só. The images represent. As imagens representam the intense traffic in the city, o tráfego intenso na cidade, and the effort needed in plantations in rural life. E o esforço necessário, the effort needed in plantations, nas plantações. É necessário um esforço muito grande, nós conseguimos ver isso aí na imagem. O homem provavelmente ali debaixo de um sol muito quente, mas ali trabalhando pelo seu sustento da sua família. Beleza? Number 3. Considering the elderly people in Brazil, answer the following questions. Letter A. What can be done to improve the social life of the elderly people in the city and in the countryside? Olha só, agora uma pergunta para nós pensarmos aí, pessoal. O que pode ser feito? What can be done? What can be done é o que pode ser feito para improve, para melhorar a vida social das pessoas idosas. Elderly people são pessoas idosas aí. In the city, na cidade, and in the countryside, e no campo. O que pode ser feito para melhorar a vida dos senhores e das senhoras? Se você quiser, você pode pausar esse vídeo, refletir aí sobre a sua resposta. In the city, eu coloquei aqui, in the city, o que pode ser feito? Drivers, são motoristas. Drivers should respect the signs. Os motoristas deveriam respeitar os sinais. Os idosos têm muitas dificuldades em atravessar ruas, pessoal. Então, os motoristas deveriam respeitar os sinais, respeitar a sinalização nas ruas. Drivers should respect the signs and stop when the elderly want to cross the street. Quando os idosos quiserem atravessar a rua, want to cross the street, eles deveriam stop, deveriam parar. Porque é muito triste quando um senhor quer atravessar uma rua movimentada, uma senhora quer atravessar e os carros todos apressados não param. In the countryside, no campo, elderly people, as pessoas idosas, should have easy access, né? Deveriam ter um fácil acesso to technology to talk to their family, para conversar com a família. Eles deveriam ter acesso ali no campo à tecnologia. Às vezes é muito difícil em áreas rurais achar ali um ponto para tecnologia, tem aquela questão toda de satélite, pegar a internet, e às vezes a comunicação fica muito difícil para essas pessoas. Então elas deveriam ter um acesso melhor aí à tecnologia. Foi isso que eu coloquei, viu, pessoal? Vocês podem pensar em outra coisa aí e nos ajudar aí nas respostas, pode colocar aqui nos comentários o que você acha, beleza? Letter B. Now think about the elderly people in your community. And make a list of changes to help them have a better social life. Make into consideration the following points: accessibility to leisure areas, pedestrian signs to these areas, special discounts, etc. Share your ideas with a classmate, a friend, or someone in the family. Ok? Aqui está falando, compartilhe as ideias que você tiver com um colega de classe, classmate, a friend, um amigo, e alguém da família, someone in the family. Quais ideias, teacher? A ideia sobre opções na sua comunidade que podem facilitar a vida de elderly people, de pessoas idosas, tornar a vida delas melhor. E leve em consideração o seguinte: acessibilidade a áreas de lazer, sinais, né, de pedestres e descontos especiais. Então, o que você acha? Aqui é na sua comunidade.
Pensando aqui na minha comunidade, eu coloquei sidewalks could have benches for elderly people rest. As calçadas, sidewalk, são as calçadas, os passeios. Elas poderiam ter, could have, benches. São bancos, sabe aqueles bancos? Para as pessoas idosas descansarem. Às vezes a pessoa está andando na rua, com sacola de compra e tudo, aquela dificuldade toda, tendo um banquinho ali na sombra, no passeio para descansar, eu acho que seria muito bacana. The town square should have table games for leisure. Town Square é a praça da cidade. The town square should have table games for leisure. Deveriam ter ali mesa de jogos, sabe? Table games, mesa de jogos para lazer, for leisure. Acho muito bacana também. Pharmacies should have a special discount for elderly people. Eu confesso que eu não sei se isso já existe, talvez até já existe, mas incorporarem descontos maiores para as pessoas idosas, as farmácias, elas deveriam ter, should have, a special discount, um desconto especial aí, um desconto maior for elderly people, ok? É uma resposta individual, você pode aí pensar no que a sua comunidade está precisando e colocar também aqui nos comentários para nós sabermos, ok? Eu agradeço vocês por essa aula, pessoal. Um abraço no seu coração. Bons estudos. Não desista, viu? Deus abençoe.